Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e vamos dar sequência a mais uma videoaula de programação na SQL Server. Na videoaula de hoje a gente vai continuar no projeto de sistema de controle de despesas, onde a gente vai estar criando a primeira procedure. E as procedures que vão ser criadas referente hoje nessa videoaula é sobre a tabela de usuários. Vamos lá agora para o Manage Studio para a gente ver na prática a criação dessas procedures. Bora lá comigo! Então aqui no Manage Studio já estou logado no meu servidor de SQL e também selecionado o banco de dados despesas, que vai ser utilizado em toda a sequência de videoaulas deste projeto. Então, para estar iniciando aqui, eu vou começar pela procedure que vai estar cadastrando, na verdade, o usuário no sistema. Imaginem uma tela de cadastro de usuário, para ele posteriormente fazer o login. Então seria a procedure que vai ser utilizada nessa criação do usuário. Então aqui vai ser criação de um novo usuário. Beleza. Então como que a gente vai estar começando? Então a gente já teve aí outras videoaulas onde foi feita a criação de procedures no SQL Server. Então, é a partir dessas videoaulas que a gente vai estar utilizando tudo que foi aprendido nelas, para estar fazendo a criação dessa procedure aqui. Então, iniciando, create procedure. Aqui vai ser o nome que eu vou dar para a minha procedure. Ela vai se chamar SP de Story Procedure gerar login. SP gerar login. Então aqui agora começa com os parâmetros que eu vou estar utilizando nessa procedure. Quais vão ser os parâmetros que eu, que estou desenvolvendo esse projeto, definir? O primeiro parâmetro vai ser nome usuário, @nome usuário. Ele vai ser um varchar de 50 caracteres. Depois eu vou ter o e-mail, @email, também um varchar 50. Depois eu vou ter senha. A senha vai ser um varchar 50 também. @senha2. Por que nesse caso eu tenho a senha 2? Porque eu vou estar validando se o usuário digitou 2 campos de senha igual. Por quê? Vocês podem observar que na maioria dos cadastros de sistemas que a gente tem o campo de repetir senha, porque é uma forma de confirmar que o usuário ele digitou a mesma senha nos 2 campos. Porque vai que acontece do usuário digitar a senha, na verdade ele digitou a senha errada. Ele vai cadastrar uma senha achando que é outra. Dessa forma aqui, eu vou conseguir que o meu sistema valide que as 2 senhas que o usuário digitou, elas são iguais. Então aqui eu vou começar com as, que aqui dentro vai ser o corpo da minha procedure. Vou começar aqui com o begin try, que nesse caso, como a gente aprendeu, vai ser um tratamento aqui de erros que o sistema pode informar, da parte do banco de dados. Então eu vou tentar fazer algo. Caso der errado, eu informo outra coisa. Vai ser aqui um tratamento de exceções que ocorrerem. Todas as procedures que forem criadas, ela vai ter esse mesmo padrão de estar gerando uma mensagem de erro para a linguagem de programação de back-end, caso ocorra algum problema no banco de dados, beleza? Então, eu vou estar iniciando aqui com o retorno, declare @retorno, que vai ser o seguinte: caso ocorrer alguma validação, a minha linguagem de programação de back-end, ela vai receber um retorno, beleza? Então, por exemplo, caso esse usuário que está sendo cadastrado ele já exista, então a minha procedure vai retornar que aquele usuário ele já existe. Vamos supor que o cadastro foi feito com sucesso. A minha procedure vai retornar que o cadastro foi feito com sucesso. Vai ser um varchar de 20 caracteres. Beleza. Minha primeira validação é senhas incorretas. Senhas não conferem, por exemplo. Então nesse caso aqui eu vou criar uma validação caso as 2 senhas não sejam iguais. Então vai ser se @senha for diferente de @senha2, begin int. set @retorno recebe. Aqui eu vou definir
qual que é, vamos dizer assim, a mensagem, né, que eu quero passar, qual que é o retorno que eu quero retornar para o meu sistema. Nesse caso, eu defini como senhas diferentes. Beleza. Acabando aqui, o que eu vou fazer? Select retorno com o nome da coluna retorno. Quando eu faço um select de uma variável, a minha coluna que vai retornar, ela não tem um nome, ok? Como nesse caso, a minha linguagem de programação de back-end, ela vai esperar o nome de uma coluna, o que vai acontecer? O nome dessa coluna, ela vai se chamar retorno, ok? Então, o primeiro tratamento aqui é se as senhas não conferem. Mas tem um pequeno detalhe. O banco de dados SQL Server de padrão, ele não é case sensitive. O que é case sensitive? Ele não diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas. Então, por exemplo, se eu fizesse uma comparação de Jonathan todo escrito maiúsculo com Jonathan todo escrito minúsculo, o SQL Server ele não vai encontrar diferença. Para ele é a mesma coisa. O que vai mudar são a sequência de caracteres. Aí sim, ele identificaria como sendo diferentes. E como que eu posso fazer para validar isso? Eu vou utilizar aqui um comando específico em cada uma das minhas variáveis, que é o collate latim general CSAS, que ele vai fazer o quê? Ele também vai comparar se maiúsculo ou minúsculo, né, se há uma diferença. Então, nesse caso, eu forço o SQL Server a trabalhar, a ser case sensitive. Ele vai entender se caracteres maiúsculos ou minúsculos são diferentes. No momento que a gente testar a Procedure, vocês vão conseguir ver melhor isso funcionando. Então, primeiramente, vai ser se as senhas não conferem. A segunda validação vai ser se o usuário existe. Usuário existente. Então, o que eu vou fazer aqui? Se não, se exists, select from usuários where. Where o nome usuário é igual a nome usuário or e-mail é igual a e-mail. Então o que vai acontecer aqui? Se por acaso existir um usuário com o mesmo nome de usuário ou com o mesmo e-mail, o meu sistema vai reportar para quem está tentando fazer o cadastro que aquele usuário já existe. Então, nesse caso, o meu set@retorno recebe usuário existente. Aqui é mais uma validação que eu defini que o meu sistema ele vai fazer. Não vai ter nenhuma próxima validação. Caso aqui dê falso e aqui também dê falso, o meu else vai ser o próprio cadastro do usuário. Então aqui vai ser insert usuários, a coluna nome usuário, coluna e-mail e a coluna senha. Select nome usuário, e-mail, senha. Set retorno recebe cadastro realizado. Beleza. Então, caso as senhas sejam iguais, caso não exista um usuário na minha tabela com aquele mesmo nome de usuário que está sendo passado e também o mesmo e-mail, eu vou fazer o insert na tabela de usuários e vou retornar aqui o cadastro foi realizado com sucesso. Então, a partir disso, lá na minha tela do sistema, eu vou estar informando para o usuário que o cadastro foi feito com sucesso e também está redirecionando ele, talvez automaticamente, para a tela de login do sistema. Isso vai depender já da parte do meu back-end. Beleza? Então, aqui embaixo, eu estou retornando o conteúdo da minha variável retorno, que ela vai poder ter 3 atribuições possíveis na minha procedure, e depois disso eu finalizo com este select aqui. Então, end try, begin cat, end cat. Aqui dentro do begin cat, end cat, o que eu vou estar colocando? Eu vou estar colocando uma estrutura que já foi criada em outras videoaulas anteriores, beleza? Para não ter que fazer tudo do zero,
Eu vou estar colocando ela aqui e vou estar especificando o que ela faz. Ok. Então, aqui dentro do meu BeginCat, eu tenho uma declaração de uma variável chamada erro completo de um varchar 2000. E o que esse erro completo ele vai receber? Ele vai receber um concat de número do erro, error number, que já foi explicado na videoaula anterior, numa videoaula, né, sobre tratamento de erros no SQL Server. Eu vou estar deixando aqui na descrição e no card aqui no vídeo qual videoaula é essa, caso quem nunca viu essa videoaula, né, poder ver e entender melhor como que funciona. A descrição do erro, a severidade do erro, o nome do procedimento que aquele erro gerou, que foi gerado aquele erro, também a linha do erro. Vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro recebendo o erro state e eu vou dar um true aqui para mostrar, né, os detalhes daquele erro. Então, beleza. Então, primeira procedure foi, né, a definição da procedure foi criada. Eu vou dar um F5 para ver se vai funcionar corretamente. F5, comandos concluídos com êxito, então a procedure foi criada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar criando aqui embaixo um bloco da execução dessa procedure para a gente estar testando ela. Então, inicialmente, no momento que eu for criando as procedures, o teste vai ser feito na própria procedure, né? Depois que tiver tudo pronto, aí sim a gente começa a fazer a criação da parte visual e está chamando essas procedures através da manipulação do sistema, né? Manipulação de telas e assim por diante. Então aqui, exec, sp, gerar login. Então vamos começar a definir os parâmetros que ela pede, né? E vamos começar também a testar essa procedure. Então, já que essa procedure manipula a tabela de usuários, vamos fazer um select na tabela de usuários para a gente ver o que tem lá dentro. Beleza, vou selecionar F5, tabela de usuários sem nenhuma informação. Então, vamos supor que eu estou na tela de fazer cadastro e a minha tela ela vai chamar a procedure sp gerar login. Eu preciso passar o nome de usuário, vou passar aqui John Master, preciso passar o e-mail john@master.com. Preciso passar uma senha, que vai ser John #master. Beleza, e a senha 2? A senha 2 vai ser John #master. Vocês podem ver que aqui eu digitei a senha diferente uma e outra. Foi especialmente para gerar aquela validação de senhas que não coincidem, beleza? Que as senhas são diferentes. Vamos estar testando aqui? Beleza. Selecionado o meu exec e vou dar F5. Opa, olha o retorno da minha procedure. Senhas diferentes. Então, nesse caso aqui, a minha procedure validou realmente as senhas, porque elas são diferentes, né? Apesar da sequência dos caracteres ser a mesma, eu tenho J maiúsculo e eu tenho J minúsculo. Beleza? Vou fazer aqui a correção. Nesse caso aqui agora as senhas são iguais, logo a minha procedure teria que gerar para mim aquele login, né, daquele usuário que eu estou fazendo o cadastro. Exec, beleza, cadastro realizado. Se o cadastro foi realizado, eu tenho que ter um registro na tabela de usuários. Vamos estar testando, conferindo. Select all from usuários. Olha, já foi feito o insert com o usuário, né, com sucesso aqui. Primeiro registro PK1, nome de usuário John Master, e-mail john@master.com, senha John #master, que foi a senha que foi definido aqui. E se eu tentar cadastrar este mesmo usuário, o que vai acontecer? Exec, sp, gerar login, F5, opa, usuário existente, porque existe um usuário com o mesmo nome e com o mesmo e-mail. E se eu trocar o nome aqui, John Master 2, o que vai acontecer? Novamente, validação de usuário existente, porque já existe um usuário com o mesmo e-mail. E se eu trocar aqui o e-mail, F5, cadastro realizado. Como nesse caso não existe nenhum usuário John Master 2, nem um e-mail sendo john@master2.com e as senhas aqui são iguais, o que aconteceu? O meu usuário ele foi cadastrado com sucesso. Então, nesse caso aqui, já temos a primeira procedure, que é a procedure de gerar os logins no sistema.
Muito bacana, não é? Vamos partir agora para a segunda procedure, que vai ser a procedure responsável por estar gerenciando o login dos usuários no sistema. Então, no momento que eu for fazer um login, imagina a tela de usuário e senha, né? Eu tenho ali o e-mail e eu tenho também a senha. Então, eu vou digitar as informações, vou clicar em fazer login. Então, vai ser chamada uma procedure que vai validar se aquele usuário ele está devidamente cadastrado no sistema. Caso esteja, aí eu vou fazer o redirecionamento para a tela inicial do sistema. Caso aquele usuário não esteja cadastrado, eu vou estar retornando essa informação para o usuário que tentou fazer o login. Beleza? Então aqui, vou abrir uma nova janela. Vamos estar iniciando esta procedure. Então vai ser a procedure referente, né, específica para fazer o login no sistema. Né, seria fazer, né, ou também validar o login no sistema. Vamos estar iniciando aqui. Create procedure SP, vai chamar SP fazer login. O padrão de nome das procedures que eu vou estar definindo aqui vai ser referente a sempre uma ação. Por exemplo, SP fazer login, SP gerar login, SP salvar, excluir, listar e assim por diante. Foi o padrão que eu defini que vão ser os nomes das procedures, beleza? Então eu vou estar iniciando aqui com o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro vai ser o e-mail, varchar 50. E o segundo parâmetro vai ser a senha. Também vai varchar 50 aqui. Beleza, S. E aqui dentro eu vou definir qual que é todo o corpo da minha procedure. Begin try, end try, begin get, end get. Então aqui dentro vai ser aquela mesma estrutura de tratamento de erros que eu coloquei na outra procedure. Beleza? Aqui eu já vou definir o exec da minha procedure com os parâmetros. Beleza, então no momento de testar, a gente vai estar executando esta linha aqui embaixo. Então vamos estar iniciando aqui. Então como que eu vou estar gerenciando se um usuário ele existe ou não? Vai ser referente ao PK da tabela do usuário, certo? O que vai acontecer aqui? Eu vou declarar @pkusuário, que é um inteiro, que ela vai receber 0, beleza? Depois eu vou ter aqui @nome usuário, varchar 50. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, select inicialmente all from usuários, where e-mail é igual a @e-mail, que foi passado como parâmetro, end senha recebe @senha. Beleza. E eu vou atribuir na variável pkusuário, vai receber pk, e @nome usuário vai receber nome usuário. Ok. E aqui embaixo eu vou fazer select @pkusuário, e @senha vai ser o retorno de, não, falei errado aqui, @nome usuário vai ser o nome da coluna, nome usuário. O begin try fica aqui em cima. Então o que vai acontecer aqui? Eu iniciei a minha variável pkusuário como 0. Então o sistema ele vai fazer um select, né? O banco vai fazer um select na tabela de um registro da tabela de usuários, onde o e-mail seja igual ao e-mail que foi passado e a senha seja igual à senha que foi passada. Caso esse registro aqui ele seja verdadeiro, o que vai acontecer? Eu vou atribuir o PK daquele usuário na variável pkusuário e o nome do usuário na variável nome de usuário. Sempre então que a minha coluna, que é a minha variável resposta, né, pkusuário,
for maior do que 0, quer dizer o quê? Existe um registro na minha tabela. Logo, aquele usuário, ele existe. Então, eu vou estar redirecionando o meu usuário para a tela inicial do sistema. Caso o meu retorno PK usuário seja igual a 0, quer dizer o quê? Este select aqui não funcionou. Logo, aquele usuário, ele não existe. Ok? Então, é dessa forma que vai funcionar a procedure de fazer login no sistema. Vou dar aqui F5, beleza? Vamos só relembrar os usuários que a gente tem cadastrado. Select all from usuários. Então, eu tenho aqui o usuário com o e-mail john@master.com e o john@master2.com. Vamos testar aqui. Então, o e-mail vai ser john@master.com e a senha john#master. Vamos executar a procedure. Retornou para mim pk1 e nome de usuário John Master. E caso eu insira aqui um e-mail que não existe, Jonathan Master. Opa, pk de usuário 0 e nome de usuário nulo. Para não retornar aqui uma coluna nula, eu vou estar inicializando a variável nome de usuário como vazia. F5, vou alter procedure, né? Aqui deu erro porque a procedure já existe. Então, como aqui estava com create procedure, ele ia tentar criar uma procedure que já existe. Vou dar o alter para poder alterar aquela procedure. Vamos estar executando de novo. Então, pk0, nome de usuário, vazio. Só para não retornar nulo mesmo. E se eu agora fizer um e-mail john@master2.com e a senha, né, senha existente. Exec, pk de usuário 2, nome de usuário johnmaster2. Então aqui nesse caso é a procedure que vai fazer, né, e também validar o login no sistema. Ela foi criada com sucesso. Então na próxima videoaula eu vou estar criando mais procedures que vão ser referente à tabela de contas, beleza? É isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí da videoaula de hoje. Não esqueça de deixar seu like. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever para estar recebendo mais e mais vídeos sobre programação do SQL. Ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão? Deixa aí seu comentário, que ele vai ser muito bem-vindo e eu vou responder rapidamente, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima videoaula. Até breve!